Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, bem-vindos sejam todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E nós chegamos hoje então à mensagem 46, que tem por título A Busca pela Preeminência na Igreja. Os versículos são 1 Timóteo 3, versículos 6 a 7, 3 João, versículos 9 a 10, e Atos, capítulo 20, de versículos 17 a 21, e também o versículo 24, que nós lemos e oramos. Nós estamos numa série em que entramos nas 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, isto é, João, recebeu a ordem de Deus, do Senhor, de escrever e mandar as 7 igrejas, as 7 cartas, e essas 7 cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. E eu quero deixar claro para vocês que não tenho intenção nenhuma de fazer meramente um estudo, dessa porção da Bíblia, porque muitos estudos já foram feitos com relação às 7 igrejas de Apocalipse. A minha intenção é lembrar vocês e também passar por vocês todos os pontos, desde os pontos históricos e também todos os pontos abordados, para que nos sirvam de espelho para aquilo que pode nos ajudar a não cair na degradação, e nós conhecemos melhor as estratégias de Satanás para destruir ou para barrar a edificação da igreja, que realmente aconteceu nesses 19 séculos ou 20 séculos que a igreja, depois da igreja primitiva, a igreja passou a viver, e nós, pelo contrário, nós queremos avançar ainda mais na direção e no caminho que o Senhor tem nos dado. Portanto, vamos ver com muito cuidado, com muita prudência, porque essa palavra é muito importante para o nosso futuro próximo e até para trazer o Senhor de volta. Na semana passada, essa semana também, ainda estou falando sobre a igreja em Esmirna, a segunda igreja. Todavia, tudo que aconteceu na igreja em Esmirna é consequência da situação da igreja em Éfeso, tá? Então, para quem agora nos assistem na sua casa, eu vou passar a falar, me dirigir à audiência aqui no auditório da igreja em São Paulo. Muito bom, então nós, desde a igreja em Éfeso, nós vimos que o Senhor pediu para o João escrever ao anjo de cada igreja, isto é, já é sinal de algum problema, já é sinal de alguma degradação, isto é, desde o ensinamento de Atos dos Apóstolos, seja pelos 12 apóstolos e principalmente pelo apóstolo Paulo, nós vimos que a igreja é administrada pelos presbíteros eleitos pelos apóstolos e designados pelo Espírito Santo. E assim, esses presbíteros que Paulo, por exemplo, fez a primeira viagem com Barnabé pela região da Galácia, e na volta já instituiu presbíteros em cada igreja. Por quê? Porque em cada igreja precisava de um governo
precisava de uma administração, né? A igreja, para ser cuidada, ela precisa de uma administração e alguém precisa ser responsável, né, pela igreja, pelo governo da igreja, para o bem-estar e edificação da igreja em cada cidade. Portanto, foram eleitos os presbíteros em cada cidade, dentre eles os mais maduros, né, os que têm estão mais em condições, pelo crescimento de vida, pelo entendimento espiritual, foram eleitos presbíteros. Portanto, os presbíteros são eleitos, né, pelos apóstolos para a administração local, para cuidar, né, do rebanho de Deus naquela cidade, isto é, né, para cuidar não só do lado espiritual, fazer a supervisão, e também do lado prático, né, com a ajuda dos diáconos, né, ele faz desde alugar um auditório, determinar as reuniões, né, determinar a comunhão, a linha, né, dos apóstolos a seguir, etc, etc, etc. Então, os presbíteros foram levantados para isso. Então, os apóstolos não têm a preocupação, né, de cada igreja para cuidar desde aluguel de um lugar até a pagamento das contas, as reuniões. Então, os apóstolos não podem ter essa preocupação. Então, deixam a cargo dos presbíteros, né? Então, na questão de administração, os presbíteros cuidam de cada igreja. Todavia, na questão espiritual, continua todos estando debaixo da mesma linha espiritual. Não sei se vocês entendem, porque houve um tempo que alguns entenderam que as igrejas são totalmente autônomas e não tem mais nada que ver com os apóstolos. Olha, vocês não podem interferir na nossa administração local. Isso é uma artimanha de Satanás, tá? Então, a independência, a autonomia é do lado administrativo, mas na palavra, no lado espiritual, continua tendo a liderança dos apóstolos, né, em todas as igrejas, tá? Então, principalmente por meio da palavra profética, tá? Muito bem. Então, só que no tempo de Apocalipse, já houve sinais de apego pelo cargo, de amor pela posição, né? Amor, né, pelo ofício, que é legítimo, assim, tanto é que é bíblico, né, levantar presbíteros. Só que, se o presbítero perder a simplicidade, passar a amar mais o cargo, mais a posição, exercer mais a autoridade pela posição que tem, queridos irmãos, a igreja começa a perder a forma. Então, nós não podemos perder a simplicidade, tá? Então, por isso que no tempo de Apocalipse, a carta não foi dirigida aos presbíteros, porque por amor ao cargo, a situação se deformou. Então, é dado ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, que significa anjo. Anjo significa mensageiro, mensageiro. Irmãos, os presbíteros são mensageiros, isto é, a liderança das igrejas é mensageiro. Sabe o que é mensageiro? Sabe o que é mensageiro? Eu preciso transmitir uma mensagem para fulano de tal. Então, eu mando um mensageiro levar a minha mensagem para o fulano de tal, certo? O mensageiro, a mensagem não é do mensageiro. A mensagem é de quem mandou enviar a mensagem. E o mensageiro é o portador da mensagem. O mensageiro tem que ser fiel e idôneo para transmitir fielmente a mensagem a que ele foi encarregado de fazê-lo, certo? Então, graças a Deus, se você quer ser fiel, né, na igreja, seja um
mensageiro fiel, tá? Por isso que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, né? Vamos dar uma olhada. 2 Timóteo 2:2. Esse é um verdadeiro mensageiro. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2 diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, a transmissão da palavra profética é feita por mensageiros, pelas pessoas fiéis, idôneas, para transmitir a outros que sabem instruir ainda a outros fielmente. Portanto, a mensagem não é sua, mensagem é de Deus. E você precisa ser fiel em transmitir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus vem por onde? Como? Por um alto-falante no céu? Não, o Senhor usa o seu canal, os seus canais aqui na terra, não é isso? Assim como 1 Tessalonicenses, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, como diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Então aqui está a mensagem de Deus transmitida por meio de Paulo. Paulo falou por Deus, Paulo então deixou claro, transmitiu a palavra de Deus aos Tessalonicenses, e a liderança da igreja em Tessalonicense precisa ser fiel a transmitir a outros, tá? Então, porque a palavra é de Deus, acolhestes, não como palavra de homem, porque aqui tem muita dificuldade por ser homem usado para ser o canal da mensagem de Deus. Quando o homem é canal para a mensagem de Deus, então muitos confundem, acham que ele também pode falar. Vocês entendem? Então, como quando Deus escolheu Moisés para ser aquele que fala a mensagem de Deus, Arão e Miriam, que eram mais velhos do que Moisés, e quem sabe tinham mais eloquência do que Moisés, porque lembra que Moisés, quando já tinha 80 anos de idade, no deserto de Midian, quando Deus o chamou, ele falou: não, chama outro, porque já sou pesado de língua, pesado de boca, não tenho eloquência. Ele falou: não é seu irmão Arão, é aquele que tem eloquência, ele vai ser por boca para você. Quer dizer, Arão devia ter mais eloquência, era mais eloquente do que Moisés. Irmão, não é questão de eloquência, mas é questão de quem Deus escolher para ser o seu canal. E Moisés, que Deus escolheu para ser o seu canal, ele tem que ser fiel em falar exatamente o que Deus quer falar. Ele não pode acrescentar nada dele, entenderam? Então, assim, tem que ser fiel. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O livro de Hebreus confirma isso. Então, por ser homem, então começa a ter, aí Miriam e Arão, por outro motivo, como pretexto, vieram discutir com Moisés. Disseram assim: será que Deus só fala por Moisés? Deus também não fala por nós? Nós quem? Miriam e Arão? Né? E Deus ouviu isso, e Deus se ofendeu. Deus falou assim: se há um profeta entre vocês, eu falo por visões, falo por sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu boca a boca falo com ele, sem enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Então, irmãos, Deus então em toda época escolhe alguém. No tempo de João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos lido bastante isso. Deus, quis dar a revelação de Jesus Cristo, está no versículo 1, primeiro versículo de Apocalipse. Deus então quer dar a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Quem são esses seus servos?
Certamente, irmãos, são esses mensageiros, são os líderes das igrejas. Então, Deus quer revelar a revelação de Jesus Cristo aos seus servos, só que Deus revela primeiramente ao João, a uma pessoa só. Ele não revela ao seu servo diretamente, revela a João, e João é que leva a revelação para os seus servos. E é assim que Deus faz as coisas. E desde o livro de Gênesis capítulo 1, como Deus fez a criação aqui na terra? Disse Deus, é a palavra de Deus que faz todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então assim, a palavra de Deus realiza a obra de Deus. Então se você quer ser aquele que conhece o caminho de Deus, irmãos, você precisa amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz a obra de Deus. Em João capítulo 6, Jesus mesmo disse, perguntaram para ele como é que faz a obra de Deus. A obra de Deus é esta, disse Jesus. Que é a obra de Deus? É que vocês creiam naquele, por quem Deus enviou. Se você crê que eu sou o enviado de Deus e ouvir as minhas palavras, vocês estarão ouvindo a palavra de Deus. E quando vocês ouvem e aceitam a palavra de Deus faz a obra de Deus. Então a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. No Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes, não é? Levantou-se aquela multidão, perplexa, e de repente levanta Pedro com os 11 e prega o evangelho. 3.000 homens, muitos deles ficaram compungidos no coração e perguntaram: o que nós podemos fazer? Vocês então confessem o nome, confessem seus pecados e em nome do Senhor Jesus e sejam batizados. 3.000 homens foram batizados naquele dia por causa do falar daquele profeta que era Pedro. Pedro então foi usado, o apóstolo Pedro foi usado por Deus para ser o canal de Deus no início da igreja, da geração da igreja, que era a igreja em Jerusalém. Não foi assim? Então Deus usou Pedro como o profeta, como porta-voz para falar a palavra de Deus. E esse falar de Deus por meio do apóstolo Pedro, representando todos os 12 apóstolos, se tornou o ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos na época era propriamente as palavras de Pedro, ou não era? Por isso que no capítulo 2 de Atos, vamos de novo abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver a simplicidade de funcionamento de uma igreja, a igreja quando foi gerada. Irmãos, esse é um modelo de funcionamento, em cada igreja. Versículo 42, Atos 2, versículo 42. E perseveravam no ensinamento, porque todo lugar onde fala doutrina, você pode entender por ensino o ensinamento, tá bom? Ensino o ensinamento. Tanto é que se você pegar a versão King James atualizada, ali vai dizer assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Quem tem a versão aqui pode abrir, vocês vão ver isso. Então, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, que ensinamento é esse dos apóstolos? Era a palavra dita por Pedro. Deus estava usando Pedro, representando os apóstolos, os 12 apóstolos, não é isso? E tudo que Pedro falava, representando os 12 apóstolos, era palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, era o ensinamento, o ensino dos apóstolos. E a igreja era simples, tinha um só porta-voz, tinha um só canal que transmite a palavra de Deus.
não havia confusão, é ou não é? Hoje tem muita confusão aí, muitos ruídos, não é isso? Muitas interferências, muitas palavras, né? Muitas palavras, e confunde hoje a igreja. A igreja precisa ser simples e identificar onde está o falar de Deus. Então, o que acontecia com esse ensino, seguindo o ensino e tendo comunhão em cima do ensino, quer dizer, não basta apenas ouvir a palavra que, né, vem do profeta, você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão entre os irmãos e também aprofundar, cada um aprender a ruminar essas mensagens, cada um aproveitar para aprofundar-se nessa palavra, não é isso? Essa semana, né, graças a Deus, nós, lá na instância mesmo, eu tive comunhão com 3 irmãos que vieram de Belo Horizonte, né? Um deles, né, falou para mim que eu ouço as suas mensagens pelo menos, como é que é, Almir? 2 vezes e meia, você falou? Por que meia? 2 horas, 2 vezes e meia, né? Porque ele precisa dessas 2 vezes e meia para poder entender tudo que está sendo falado, né? Ou mais, né? Então, assim, nós precisamos ouvir o ensinamento dos apóstolos e ter comunhão sobre, né, na palavra, para poder captar cada ponto e entender cada ponto e ver o que o Senhor quer, não é isso? E aí o que acontecia? A igreja tinha prosperidade, a igreja tinha saúde. Não é assim que relata, versículo 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O poder do Espírito fez com que, irmãos, eles vivessem juntos. Largaram tudo, abandonaram tudo, foram viver juntos. Tudo que eles tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades e bens. Versículo 46, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, quando você está aberto para o falar de Deus, quando você está aberto para o ensino dos apóstolos, quando esse único falar vem de Deus, irmãos, produz alegria na vida da igreja. Você não é prova disso? Você não é prova de que você que está acompanhando de perto essa palavra, você está acompanhando com comunhão nessa palavra, a sua vida não mudou? A sua vida não faz mais sentido agora? E as coisas começam a acontecer, o Espírito começa a operar na sua vida e também na obra que você faz. É ou não é? Então, irmãos, eles partiam pão, né, eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eram simples, irmãos, eram simples, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, nós estamos contando com a simpatia de todo o povo. Nossos comportores vão nas ruas, o Avança Jovem vai nas ruas, as próprias igrejas hoje não conseguem mais se conter. Os irmãos, as irmãs estão pressionando, não, os presbíteros, a liderança das igrejas. Quando é que nós vamos sair, hein? Está represado, está tudo represado aqui dentro. E quem conseguiu ainda sair, irmãos, voltaram com tanta alegria, e encontram nas ruas, irmãos, pessoas assim. Eu estou falando na frente de quem experimenta todos os dias. Posso orar por você? A pessoa no começo leva um susto, mas depois percebe que Deus mandou essa pessoa, o próprio Deus chegou até ela. E quando a pessoa, quando nós oramos por essa pessoa, e não raras vezes, quando levantamos os olhos, a pessoa está chorando, a pessoa está em prantos, e a pessoa passa a perguntar: como você sabe, como é que você conheceu a minha situação? Né? Eu não sei quem me contou aí, né, essa semana, um pequeno exemplinho, né? Uma moça, né, recebeu oração, caiu em prantos, e disse aqui: olha aqui, o meu carro estava com todos os pertences dela, malas e tudo,
porque tinha acabado de sair de casa, brigado com o marido, saído de casa. Irmãos, as pessoas estão assim e nós estamos indo em nome de Deus para a vida dessas pessoas. E não raras vezes nós encontramos uma pessoa, eu acompanho essas mensagens pelo Instituto Vida para Todos. Eu tenho esses livros da editora Árvore da Vida, eu gosto demais. Sabe, então nós estamos contando com simpatia do povo e as pessoas estão, não, eu quero ser cuidado. Né? Anota meu nome, por favor, eu preciso de ajuda. Entendeu? Assim nós estamos, e o Senhor está acrescentando, não é isso que fala assim? Acrescentando, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmão, não é maravilhoso isso tudo? É maravilhoso. Então, quando você tem esse modelo de funcionamento, tem uma palavra, né, que vem dos apóstolos, o ensino, eu chamei de ensino ortodoxo, não é isso? Usando 1 Timóteo 1,4, não é isso? Havia ensinos heterodoxos. Paulo estava querendo que Timóteo cuidasse disso, porque o ensino ortodoxo vem do porta-voz do Senhor. É o único ensino para a igreja, para a direção da igreja, né? Então, graças ao Senhor, e traz alegria, traz acréscimo de número das pessoas, e a igreja tem saúde, não é? E depois disso, irmãos, eu vou encurtar, já falei isso com o apóstolo Paulo, a mesma coisa. Quando Deus passou a usar o apóstolo Paulo para conquistar o mundo gentil, igreja por igreja foram levantados com a palavra de Paulo, do profeta, do apóstolo Paulo, ou não foi? E todas elas passaram a seguir o ensinamento desse apóstolo e ter comunhão sobre o ensinamento desse apóstolo, e as igrejas prosperavam, cresciam em número. E Paulo, através das 3 viagens de Paulo alcançou a Europa. O evangelho entrou até, né, na Caia, em Corinto, não foi? Ele então tinha ambição de querer alcançar Roma, passar por Roma e até a Espanha. Naquele tempo, Deus não permitiu, mas depois ele foi para a prisão romana e provavelmente ele, quando saiu da primeiro aprisionamento, é possível que ele tenha passado até na Espanha. Quer dizer, o evangelho cresceu demais por meio do ensinamento dos apóstolos. Tudo não era simples, só que já na época, já havia alguns dos judeus que também creram no Senhor Jesus, só que eles tinham uma raiz muito forte na seita dos fariseus. E eles então não estavam contentes, porque Paulo estava pregando somente a fé em Jesus, e não mais na circuncisão e na lei de Moisés, que eles apreciavam tanto. Além de aceitarem Jesus, eles continuavam sendo praticantes, né, das leis de Moisés, e não contentes com isso, eles arguiram com Pedro. Vocês sabiam disso ou não? Quando Pedro voltou da casa de Cornélio, vocês se lembram? Quando Deus o chamou, ele estava em Jope orando, e Deus então mandou alguns lá para chamá-lo para ir para a casa de Cornélio. E quando ele chegou na casa de Cornélio, antes de chegar, Deus já fez um teste com ele. Mandou um lenço cheio de animais imundos, quadrúpedes. Deus falou, pega, mata e come. Ele falou, não, de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Deus estava se referindo aos gentios, que ele deveria receber para dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Então, graças a Deus, ele foi para a casa de Cornélio, e ali, né, aqueles gentios receberam o Espírito Santo. Os gentios entraram por aquela porta, e nós entramos juntos, né? Eu não sou um judeu e eu entrei junto ali, né? Então, assim, nós entramos nessa porta. Só que quando Pedro voltou para Jerusalém, no caminho, na entrada ainda, já esse grupo veio arguir com ele, não é isso? Acho que está em Atos 11, dá uma olhada, Atos 11. Irmão, não estou falando nada contra os judeus, porque Paulo era um judeu. Paulo era um judeu
que creu, não é isso? Mas alguns dos judeus não conseguiram vencer esse conceito, né? Então o que aconteceu? No capítulo 11, versículos 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, quer dizer, então havia, dentre os que creram em Jerusalém, havia um grupo que se chamavam de os da circuncisão. Eles lutavam pela circuncisão, né? Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Irmãos, que falta de respeito para com o apóstolo Pedro. É ou não é? Oh, queridos irmãos, aí começa a pôr em dúvida o canal de Deus. Tá? E quando Paulo, olha aqui no capítulo 15, capítulo 15, quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, no versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, isso é uma heresia. Como pode? Você tem que aceitar a fé em Jesus e também tem que aceitar a circuncisão. Não é assim na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é a fé em Cristo só, não é isso? Versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse grupo em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, eram crentes. E eles passaram a fazer oposição a Paulo. Tá? Eu vou encurtar a história. E em tudo isso, irmãos, por onde Paulo passava, pregando o evangelho de cidade em cidade no mundo gentil, eles iam atrás para desfazer, para dizer que é necessário circuncidar para que sejam salvos, etc, etc. Irmãos, isso trouxe um outro ensinamento, que Paulo chama de outro evangelho, não é isso? É outro Jesus. Vocês se lembram Paulo falando? Irmãos, isso abriu um precedente, abriu a porteira. Quem já trabalhou, quem já viveu em fazendas, sabe que se você tem um curral grande, né, bastante bois, né, no horário costumeiro e querendo sair pela porteira, e quando você abre a porteira só para sair um boi, não, me separa esse boi, você quer deixar sair só um boi, ninguém mais segura, é ou não é? Quando sai um boi, sai a boiada. Então, esse precedente de outro ensinamento, que não seja o ensino ortodoxo que Deus está falando através dos seus profetas, seus apóstolos, então esse outro ensinamento que vem cutucando os gentios com esse ensinamento dos judaizantes, irmãos, isso eu não estou nem criticando só esse ensino judaico, é que esse ensino abriu um precedente. Abriu uma porteira, e essa porteira abriu para toda sorte de ensinamentos que hoje existem, infelizmente no meio dos cristãos, irmãos. Hoje uma diversidade de escolha você pode fazer. Eu gosto daquele que fala assim, eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele mestre, eu gosto daquele... Irmão, nós temos aqui diante de nós um supermercado de ensinos, e essa é a confusão de hoje. Começou tudo por lá, porque a partir desse precedente, irmãos, entrou também o quê? Entrou o gnosticismo, pregando que a carne é essencialmente maligna, que Jesus não veio em carne, porque senão Jesus tinha que vestir essa carne maligna, sabe? Começa a vir esse tipo de ensinamento dos docetistas, ensinamento
né, de ascetismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para não dizer esoterismo da época, e muita mistura com o judaísmo. Irmãos, abriu porta, e hoje nós temos uma infinidade de opções, de ensinos. Irmãos, onde está um ensinamento saudável? Onde está um ensino ortodoxo? Durante 19 séculos, irmãos, tudo se perdeu. Tá? E aí eu vou tentar entrar ainda, já gastei meia hora nisso. Então, né, vou mostrar para vocês, irmãos, o falar profético. Acabou por causa disso. Só vai voltar a ter na igreja em Filadélfia. Por isso, irmãos, valorizem o falar profético. Satanás deu um tiro, pum! Esse tiro acertou a palavra profética. Ele conseguiu trazer confusão na igreja. Vocês entenderam? Esse foi o primeiro tiro. E eu vou falar do segundo tiro agora. Sabe qual foi o segundo tiro? O segundo tiro de Satanás é o seguinte: quando você acaba com a palavra profética, confunde a palavra profética, traz muitas concorrências à palavra profética, distrai a igreja, distrai o povo de Deus, não sabe onde seguir, não tem governo mais, não tem direção, é ou não é? A palavra de Deus nos traz direção, a palavra de Deus nos traz governo, mas não tem no governo, então é necessário o homem se organizar. Então, o segundo tiro é no governo da igreja. Pum! Acabou-se o governo do Espírito Santo. Acabou-se a autoridade e a liberdade do Espírito Santo governar a igreja e dirigir a igreja. Porque hoje, irmão, nós somos governados pela palavra profética. E a palavra profética traz o que, irmãos? Traz o governo do Espírito. A palavra profética traz a autoridade do Espírito. Se a palavra vem de Deus, ele vem com autoridade. E a autoridade do Espírito é que nos governa, é ou não é? O dia que nós perdemos isso, irmão, nós vamos ter que arrumar governo humano. Aí que entrou o segundo tiro. A busca pela preeminência na igreja. Eu preparei um monte de coisas, mas na outra oportunidade eu leio com vocês hoje, então vou direto para o amor pela preeminência. O que é preeminência? Né? Está em evidência. Mas vou falar primeiramente do lado positivo, a preeminência. 1 Timóteo 3, dá uma olhada. 1 Timóteo 3. Se lembra que nós estamos falando do segundo tiro de Satanás, tá? Primeiro tiro foi acertar na palavra profética. Segundo tiro é acertar no governo do Espírito Santo. 1 Timóteo 3, versículo 13, dá uma olhada. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, todos os irmãos que servem ao Senhor com pureza de coração, com dedicação, empenho, entrega, com o mesmo espírito de Paulo, é ou não é? Alcançam na igreja já a justa preeminência. Você reconhece quem está à sua frente e quem se empenha na sua frente? Você não reconhece? Os presbíteros que desempenham bem o seu papel, que cuidam da igreja aqui, né? Que dá a direção certa, os profetas que falam fielmente, os diáconos que são fiéis em servir, esses jovens, esses meninos que vêm aqui na frente conduzir as reuniões da igreja, irmãos. Eu gosto de chamar menino porque eu já sou velho, né? Os meninos, irmãos, eu fico tão alegre vendo eles fazerem isso.
eles alcançam para cima a justa preeminência na igreja. Os irmãos passam a respeitá-los, ou não? Passam a honrá-los, passam a amá-los. É a nossa liderança genuína na igreja, todos nós amamos, lhes damos a justa preeminência, ou não é? Isso é do lado positivo, isso é correto. Só que esses que têm a preeminência, eles têm muita intrepidez na fé. Eles não amam o cargo, eles não amam a posição. Eles são orgânicos, são vivos, cheios de fé. Eles servem ao Senhor por amor puro, pureza de coração, é ou não é? Mas o segundo tiro acertou os que tinham ambição. Ambição pelo cargo. Aí que eu vou dizer, vamos lá. Vamos dar uma olhada em 3 João. Abre a sua Bíblia em 3 João. 3 João, versículo 9. Você sabe que 3 João não tem capítulo, né? É de um capítulo só. 3 João. Ami. Vou beber água que tem irmãos que cuidam da minha saúde e ficam preocupados. Você não bebeu água, né? Então vou beber água para... Terceiro João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, é alguma igreja da Ásia Menor. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos, vocês estão vendo aqui um exemplo negativo, Diótrefes, de alguém que já não reconhece João como profeta de Deus. Vocês estão vendo ou não? Já não reconhece João como porta-voz da palavra profética. Quando você não reconhece, você já não recebe nenhuma ajuda da palavra profética que dá direção e dá saúde para uma igreja, saúde individual. Então, naquele tempo, no tempo de João estava, Paulo já tinha morrido, João estava cuidando das igrejas da Ásia Menor. E tinha um grupo de obreiros, eu não sei se eles eram colportores, tá? E eles eram obreiros itinerantes, iam de cidade em cidade como nós. Né, Ceará? Vamos de cidade em cidade, pregando o evangelho, e muitas vezes precisam ser acolhidos pela igreja ali para atuar na região, não é isso? Acolhida significa o quê? Hospedagem, alimentação, né? E, se possível, custos para locomover-se para pregar o evangelho, tá? Então, era corrente nas igrejas normais, nas igrejas saudáveis, receberem esses obreiros que vinham da parte de João, cuidar bem deles, sustentá-los, né? E serem o sócio do evangelho. Por isso que nós demos esse nome. Eles são sócios do evangelho. Amém? Mas esse Diótrefes, você sabia que naquele tempo na Ásia Menor, porque ali a influência grega era muito forte, e os gregos passaram essa influência para os romanos. E na Grécia havia muitos filósofos itinerantes. E quando passavam numa cidade, se esse filósofo de certa forma famoso, tem sempre os organizadores, agências, como é que chama? Agenciadores, né? Para organizar tudo, antes dele vir, já fazia propaganda, divulgação, vai vir fulano de tal, e cria-se, né, uma boa expectativa e cobra-se para ouvir a sua filosofia. Vocês entenderam?
Aí então esse filósofo fulano de tal, famoso, vinha para a cidade, esse patrocinador, esse agenciador, recebia, né, e ganhava dinheiro em cima disso. E ganhava fama em cima disso. Diótrefes queria fazer isso com a igreja. Ganhar dinheiro com a vinda dos religiosos. Mas esses obreiros de João não promovem nenhuma fama para ele, não é isso? Por isso que não recebia. E se alguém da igreja ele recebeu, vai atrapalhar os planos dele. Ele quer trazer outras pessoas, ele quer trazer pessoas, né, para dar dinheiro para ele, para dar fama para ele. Não, vocês entenderam quando eu li aqui, não? Vocês entenderam? Os Diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles. Ó, esse primazia, ó, King James atualizada, diz assim, o Diótrefes que ama ter preeminência entre eles não nos recebe. Então, Diótrefes quer ter preeminência, quer ter evidência, quer se exaltar. Ele não recebe os que vêm da parte de João, porque os que vêm da parte de João não dá dinheiro para ele e não dá posição para ele, tá? Então ele não recebe, tá? Não acolhe e também expulsa da igreja quem recebe os que vêm por João. Então aí já começa essa questão de preeminência, a luta pela preeminência, na verdade, é para o seu lucro pessoal, seja em fama ou em dinheiro, tá? Ó Senhor Jesus, os obreiros da parte de João, tá? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Os obreiros da parte de João realizavam árduo trabalho itinerante, levando de cidade em cidade a palavra de Deus. Líder de uma das igrejas da Ásia, Diótrefes, carnal e autoritário, não recebia os missionários, pelo contrário, expulsava quem os acolhia. João escreve a Gaio, por isso que ele escreveu para Gaio. João escreve a Gaio para que ele acolhesse os missionários. Vocês entenderam? Porque o presbítero da igreja, o Diótrefes, não quer acolher, então ele escreveu para o Gaio: Gaio, por favor, recebe você, acolhe você, né? Então, escreve a Gaio para que ele acolhesse os missionários, a fim de se tornar cooperadores da verdade. Versículo 5, ó. Amado Gaio, né? Procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Vamos receber bem os missionários e encaminhá-los bem, né? Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Eles não saíram para arrecadar dinheiro, não. Não saíram cobrando por palestra. Irmão, graças a Deus, eu não cobrei por nenhuma conferência, por nenhuma palestra. Não é costume nosso. O nosso costume, irmãos, é dar de graça aquilo que o Senhor nos deu. A revelação é de Deus. Então onde está? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém. Nós somos cooperadores da verdade. Então, esse exemplo de Diótrefes revela que na época já havia líderes, por amor à eminência, negociavam influências políticas e religiosas, bem como obtinham lucros com a viagem e palestras dos missionários. Como não dava lucro para eles, então ele rejeitou, tá? Paulo já havia advertido que na escolha de bispos, né, o irmão tinha de ser maduro e não neófito, ou seja, novo na fé, para não se ensoberbecer. Ensoberbecer aqui é tufo, é levantar fumaça, envolver numa neblina e cegar pelo orgulho. Tá? Então isso está o quê? 1 Timóteo 3, dá uma olhada. 1 Timóteo 3, versículo 6, que é uma das condições para escolher presbíteros. 1 Timóteo 3,
Versículo 6. Não seja neófito. Neófito, eu expliquei aqui, novo na fé, tá? Para não suceder que se ensoberbeça. Esse suceder em se ensoberbecer, é isso aí, é levantar uma fumaça e você fica cego por causa do seu próprio orgulho. Orgulho cega o homem, é ou não é? Orgulho cega o homem. Então vamos limpar sempre o nosso coração, irmãos. Vamos cuidar com a pureza no nosso coração, no serviço ao Senhor. Porque o dia que entrar em impureza, o orgulho seu vai cegar você. Tá? Ó Senhor Jesus, o apóstolo Pedro revelou na sua epístola como deve ser um presbítero. 1 Pedro capítulo 5, dá uma olhada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, como diz? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, como eles, quer dizer, Pedro, ele teve experiência de ser um presbítero lá em Jerusalém, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, um presbítero, ele não lucra com a igreja, né? Pelo contrário, ele sofre os sofrimentos de Cristo pela igreja, tá? Se você não está disposto, não seja um presbítero. E ainda, coparticipante da glória que há de ser revelada. Se alguém sofre com Cristo, também receberá a glória quando Cristo for glorificado. Tá? Então, portanto, irmãos, tudo que nós sofremos em prol do Evangelho, tudo que sofremos em prol da igreja, pela edificação da igreja, vocês os comportores que sofrem nas ruas, às vezes por perseguições, pressões emocionais, não é isso? Até mesmo físicas e espirituais, porque nós estamos atuando no terreno do inimigo, para resgatar os homens criados por Deus, né? Para trazer material de edificação para a igreja, nós passamos por sofrimentos, mas podem ter certeza que vocês vão ser participantes da glória de Cristo quando Ele se manifestar, tá? Então, vocês, nada vai passar desapercebido, Ele dará o galardão, a recompensa para vocês. Pastoreai o rebanho de Deus. Irmãos, os presbíteros são para pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não é por obrigação. Eu amo a posição de um presbítero. Só que um presbítero tem que sofrer para pastorear o rebanho de Deus. Então vou fazê-lo mais por obrigação. Como eu sou presbítero, eu tenho que ir quando os outros não são obrigados a ir, sou obrigado a cuidar disso, e não vou cuidar por constrangimento. Irmão, isso Deus não quer, tá? Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Voluntariamente, porque você ama o Senhor, e você ama o Senhor, portanto você ama as ovelhas, ama o rebanho de Deus, e nem por sórdida ganância, isto é, por algum interesse pessoal, algum ganho pessoal, sórdida que é alguma coisa vergonhosa. Irmão, não temos segundas intenções. Não temos interesses particulares. Nós servimos porque nós amamos ao Senhor. Nós amamos o rebanho de Deus porque amamos ao Senhor, tá? E nem como dominadores dos que vos foram confiados. Aí que está o problema. No tempo final, já no tempo de João, no tempo de Apocalipse, eles se tornaram dominadores dos que lhes foram confiados. Passaram a exercer autoridade, gostar da autoridade, usar da sua autoridade para ganhar dinheiro para interesses próprios. Amaram a preeminência, exaltação de si mesmo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Quando, ora, logo que o Supremo, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos
modelos do rebanho. Irmãos, graças a Deus nós temos já na igreja ou nas igrejas vários modelos dos irmãos. Eu tenho por Paulo no capítulo 20 de Atos, irmão, como meu modelo, que se deixa desgastar, né? Paulo, por causa de uma visão, por causa do amor ao Senhor, Paulo foi aquele, irmãos, que quando Jesus apareceu a ele viu aquela grande visão, conheceu a Cristo, ele considerou tudo como refúgio, passou a buscar Cristo por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Isso está em Filipenses, é ou não é? Alguns da igreja que vieram para a igreja, alguns nem estão mais conosco, certo? Entraram com outras intenções e nunca abandonaram tudo, a bagagem anterior, como Paulo. Paulo deixou bagagem anterior zerada. Nós precisamos zerar, irmãos. Quando a gente entra para a vida da igreja, irmão, temos que zerar tudo. É ou não é? Se você não zerar, um dia aquele bicho te pega. Ambição te pega. O amor pela posição, a autoridade humana começa a te pegar. É ou não é? Então vamos zerar, irmãos. Vamos ser simples, amar só o Senhor. Não queremos reconhecimento aqui na terra, fama, dinheiro, nada. Queremos só ser fiéis ao Senhor. Senhor Jesus. Então, e também, eu não li o último versículo ali, não. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, não adianta buscar essas coisas na terra que são temporais, passam, não é isso? O meu orgulho, a minha ambição pela posição, eu posso viver bem por um tempo, né, mas esse tempo é perto da eternidade, irmãos, isso não é nada. Perto dos 1000 anos que, né, vou reinar com Cristo, isso não é nada. Então por que você se agarrar a coisa que não é nada, não é isso? Vamos amar o Senhor com toda a pureza do coração e servi-lo, né, com a boa consciência. Amém, aleluia, vamos lá. E Pedro seguia Jesus desde o início do seu ministério na terra e testemunhou os seus terríveis sofrimentos e contemplou a sua glória. Em Mateus 17, vocês se lembram de Mateus 17? Pedro foi um dos poucos, 3 que viram já a glória do Senhor, já em vida. Mateus 17. Como diz? Versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles, só os 3. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Irmãos, Jesus mostrou a sua glória a Pedro. Então Pedro era uma das testemunhas de sua glória, tá? E por isso, irmãos, ele tinha autoridade para encorajar os presbíteros para a sua difícil missão de cuidar da igreja com tribulação, renúncia e entrega total pelo rebanho. Irmão, para isso que servem os presbíteros. Porque a sua função é pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, isto é, por mera obrigação do cargo, mas espontaneamente ou voluntariamente como Deus quer. Nem por sódio da ganância, isto é, por algum ganho pessoal e vergonhoso, mas de boa vontade. Infelizmente, Diótrefes exerceu o cargo para obter ascensão política, religiosa e ganho financeiro, sem qualquer preocupação com o rebanho ou com os interesses de Deus. Irmãos, isso tudo é espelho para nós. Não vamos voltar para trás, não é? Pelo contrário, vamos cada vez mais servir ao Senhor com pureza de coração. E nem como dominadores dos que lhes foram confiados, exercendo autoridade na busca de preeminência para seus interesses, mas tornando-se modelos do rebanho. As ovelhas de Deus precisam de modelos para seguirem.
né? O rebanho, você pode ver, as ovelhas precisam de ovelha de frente. E ovelha de frente é a referência para elas, a modelo de frente é modelo para elas. E nós na igreja, irmãos, precisamos ser modelos. Não seja aquele que fala assim, como é que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não é isso? Não seja isso, nós precisamos ser modelos do rebanho. Então, aí, ó Senhor Jesus. Então, eu não ia ler, mas assim, tem que ler aqui, vai. João capítulo 21, último capítulo de João, não é isso? Um presbítero tem que fazer isso, né? Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus já tinha ressuscitado, já se despedindo deles, né? Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Amas-me mais do que a posição? Amas-me mais do que, né, a possibilidade de desenvolver seus interesses de ganho pessoal? Amas-me mais do que o seu sustento? Né? Ele respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Sem condição, sem salário, apacenta os meus cordeiros. Porque Jesus aqui não estipulou um salário. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele se quebrantou. Aí Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro é o nosso modelo. Nós amamos o Senhor, portanto nós apacentamos os cordeiros. Nós pastoreamos as ovelhas e apacentamos as ovelhas. Por quê? Aí agora, irmãos, não só nós temos a frente da batalha, né, os comportores dinâmicos fazendo, né, pregando o evangelho por meio da oração e dos livros. Nós temos o Avança Jovem também, e eles estão trazendo contatos para a igreja. E cada igreja está recebendo uma lista de contatos. E nós, irmãos, somos responsáveis por essas ovelhas, esses cordeiros. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos contatar cada pessoa que pediu para ser contatada. E rápido. Não é? Às vezes a pessoa na rua: por favor, peça para alguém me cuidar. Eu preciso ser cuidado. Só que vai para a central de acolhimento, né, e distribuição, e até chegar na rede de cuidados, já levou 2 semanas. E essa pessoa que estava morrendo, desesperado, você não sabe como vai estar 2 semanas depois. Irmão, vamos ser rápidos. Vamos cuidar dessas pessoas, né? Então, ó Senhor, e Atos 20 que eu pedi para ler hoje, é um modelo para nós, tá? Atos 20. De Fileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Eu não busquei exaltar-me a mim mesmo, eu não busquei interesse próprio em nenhum momento, eu não busquei preeminência para mim, exaltação para mim, eu não busquei dinheiro por sorte da ganância. Esse é o nosso modelo, irmãos. Servindo ao Senhor com toda humildade. Vamos servir ao Senhor com toda humildade. Lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la anunciar publicamente e também de casa em casa. Paulo não só falava em grandes reuniões, ele ia de casa em casa para ensinar os irmãos. Olha só, esse é um verdadeiro pastor, certo?
Jamais, onde está? 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o nosso modelo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24, irmão, se tornou um versículo chave na minha vida. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não estou aqui buscando nem fama, nem preeminência, nem reconhecimento, nem glória dos homens, nem dinheiro. A minha vida não é importante para mim. Estou aqui desgastando essa vida para servir ao Senhor. Contanto que complete a minha carreira. Paulo tinha uma carreira a completar, eu também tenho uma carreira a completar. Eu só quero completar minha carreira diante do Senhor. E o ministério que recebi do Senhor, aquilo que o Senhor me encarregou, eu quero terminar, né? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, isso deve ser a atitude de cada um de nós. Cada um de nós. Que tal a gente ler esse versículo para nós mesmos? Vamos ler. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Cada um tem uma carreira, cada um tem um ministério que recebeu do Senhor. Vamos completar! É ou não é? Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele mandou convocar os presbíteros da igreja em Éfeso, e aqui ele chama os presbíteros de bispos. Então, presbíteros e bispos são a mesma coisa. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? É a mesma coisa, tá? Por causa da ambição do homem, fizeram diferente, tá? E para pastorear, né? O Espírito Santo vos constituiu bispo, é para quê? Não é para ser dominadores sobre eles, não. É para pastoreardes o rebanho de Deus. É isso, né? Onde está? Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A versículo 29 em diante, ele já fala que vai haver degradação. Vai haver situações difíceis na igreja, porque Satanás já sabe, eu já falei, ele deu um tiro, vai dar o segundo tiro, tá? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmo, do vosso meio mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, homens entre nós mesmos começam a falar coisas, né, acusando quem está à frente e arrastando as pessoas para ser seus seguidores. Portanto, vigiai. Lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a quê? E a palavra da sua graça. Irmão, que é a palavra profética, é a palavra que o Senhor tem liberada para nós, semana após semana. Porque essa palavra da sua graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vocês entenderam? Paulo diz, encomendo vocês ao Senhor e a palavra da sua graça, porque eu sei que Satanás vai dar um tiro na palavra. E deu esse tiro, e confundiu os cristãos em 20 séculos. Senhor Jesus.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Essa é outra tentação de querer ganhar dinheiro em cima da fé, né? Da piedade. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, mais bem-aventurado é dar que receber. Isso não se aplica somente com relação ao dinheiro. Melhor dar que receber. Mas também, irmãos, é tudo. Se você quer glória para si, se você tem ambição, né, para ascensão de posição, status, irmãos, se você quer receber, irmãos, é melhor dar. Em nada consideram a minha vida preciosa para mim. Eu quero dar. Deus veio aqui na terra para dar. Jesus veio aqui na terra para dar. Deu a sua própria vida e entregou a si mesmo pela igreja, para que a santificasse. Irmãos, graças ao Senhor, esse é o nosso modelo. Ó Senhor Jesus, e eu ainda quero repetir que o princípio maior está no versículo 24, tá? Eu gostaria de ter um quadro com esse versículo. O primeiro versículo que eu gostaria de ter é aquele versículo que o Senhor me tranquilizou quando o irmão Dong partiu, que é Êxodo 33, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Isso me deu tranquilidade. E o segundo versículo que eu queria fazer um quadro é esse aqui, ó. Em nada, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor. E o terceiro quadro é 1 Timóteo 1,5. Só que eu começo pelo amor. O amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem fingimento. Esses 3 versículos, irmão, vão regir a minha vida inteira, né? Senhor Jesus. Bom, agora eu vou explicar entre presbíteros e bispos, né? Porque justamente estou usando esse capítulo aqui de Atos 20 para vocês. Paulo chama, de Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, da igreja em Éfeso, para falar tudo isso que eu acabei de ler, tá? Mas ele fala que eles são bispos constituídos pelo Espírito Santo para pastorear a igreja de Deus. Então, os presbíteros e os bispos são a mesma coisa. O bispo em grego significa episkopos. Epi é sobre, está em cima, por cima, né? Scopus é visor, é olhar. Então, assim, é supervisor, supervisão, certo? Então, bispo é um presbítero que tem por função supervisionar a igreja. Ele tem que saber o que está se passando com todos os irmãos da igreja. Esse é o supervisor da igreja. Mas por que chama de presbíteros? Presbítero pode ser também chamado de anciãos. Um ancião é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, é ou não é? Então, presbítero significa a sua pessoa, a pessoa madura, pessoa mais experiente. E bispo significa a sua função. A sua função é a de supervisão. Vocês entenderam? Então, como pessoa, tem que ser uma pessoa madura, ou pelo menos relativamente mais madura, tá? E como função é de supervisionar a igreja de Deus, para poder apacentar, pastorear a igreja de Deus. Então, o que aconteceu? Tá, eu vou falar aqui. O Inácio, eu vou ler uma nota de rodapé da versão restauração, tá? Foi Inácio, no século II, que ensinou que um supervisor ou bispo está acima de um presbítero. Isso é um erro. Paulo não ensinou assim, tá? A partir desse ensinamento errado, veio a hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e até chegar no Papa.
Além disso, esse ensinamento esteve na origem do sistema episcopal do governo eclesiástico. Um sistema de governo governado por bispos é um sistema episcopal, tá? A Igreja Anglicana da Inglaterra é o sistema episcopal. Tanto a hierarquia como o sistema são abomináveis aos olhos de Deus. Isso é a versão Restauração, tem essa nota. E aí vou falar para vocês, a decadência, tá? A decadência começou pelos pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Conhece-se na história, ou chamam-se na história, os pais apostólicos, aqueles líderes que conviveram com algum dos primeiros apóstolos. Vocês entenderam? Então, eles chamam esses líderes de pais apostólicos. Conviveram com eles, conviveram com os 12. Clemente conviveu com Paulo. Tá? Então, eles conviveram, então são chamados de pais apostólicos. E também são conhecidos como pais da igreja. Vocês já ouviram falar isso? Pais da igreja, quer dizer, são os teólogos, mais tarde é conhecido assim, são os teólogos do século I e II, e alguns deles são pais apostólicos, porque conviveram com os apóstolos, outros não, outros eram teólogos, né, de renome, de importância do século I e século II. São os pais apostólicos e pais da igreja, e deles começou a degradação. Ó Senhor Jesus. Os chamados pais apostólicos, como Clemente, que era bispo de Roma. Por quê? Porque em Roma, a igreja em Roma se tornou uma igreja grande e importante, porque ali estava o centro do poder do Império Romano, não é isso? Então, uma igreja importante. Então, havia um grupo de presbíteros no começo. Era tudo normal, tudo muito bem. Só que com o tempo, entre os bispos, surgem os mais importantes, e o Inácio chama de bispos acima dos presbíteros, porque em volta de Roma tem várias outras cidades que a igreja alcançou. Então esse bispo de Roma cuida de Roma, também cuida das cidades satélites, cidades vizinhas. Então se tornou bispo de Roma. E bispo de Roma aqui, né? Clemente era um bispo de Roma. Clemente era aquele Clemente que estava com Paulo, né? Depois eu leio para vocês. E Policarpo era bispo de Esmirna. Estamos estudando a igreja de Esmirna. O bispo de Esmirna era Policarpo. Inácio, que nós estamos falando, quem começou a fazer essa distinção entre bispo e presbítero, era bispo de Antioquia, da Ásia. E Barnabás foram os imediatos seguidores dos apóstolos inspirados. Eu estou lendo aqui o que no livro A História da Igreja de André Miller, ele chama de apóstolos inspirados, né, significa apóstolos que eram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Esses ouviram as instruções deles, trabalharam com eles no Evangelho, e talvez fossem intimamente ligados a eles, mas não obstante de altos privilégios que desfrutaram, eu estou lendo o que está escrito no livro, tá? Eu não tenho ousadia de falar assim, tá? Eles, não obstante, né, o privilégio que desfrutaram como discípulos dos apóstolos, logo se afastaram das doutrinas que lhes haviam sido confiadas, em especial quanto ao governo da igreja. Por isso, irmãos, o primeiro tiro que Satanás deu, pum, palavra profética. Confundiu tudo. E segundo tiro, pum, governo da igreja. Por quê? Porque sem a palavra profética, quem governa a igreja? Sem a palavra profética, o Espírito Santo não governa mais a igreja. Vocês estão entendendo? Então o homem tem que se organizar. E a organização começa com o sistema de bispos. Começa a organização humana. O Espírito Santo já se retirou. Vocês estão entendendo ou não? Ó Senhor Jesus. Vocês entenderam? O primeiro tiro de Satanás, pum! Palavra profética. Segundo tiro, pum!
Governo da igreja. Porque o Espírito já não governa. Vou repetir, o Espírito já não governa. Julgando pelas epístolas que trazem o nome dos pais apostólicos, parece que tinham esquecido por completo a grande verdade neotestamentária acerca da presença do Espírito Santo na Assembleia Cristã. A Assembleia aqui é a igreja, tá? Esqueceram totalmente, né, da grande verdade do Novo Testamento, que é a presença do Espírito Santo na igreja. Se eu falasse, irmão, vocês iam falar, eu sou ousado demais para falar, mas eu estou citando apenas o que o André Miller falou. Isso indica o fim da palavra profética, o fim da direção do Espírito. Com os 2 tiros, acabou. Uma interrupção do período apostólico. Por isso, irmãos, do final do 1º século até o século 20, irmãos, a palavra profética esteve trancada. André Miller fala que só foi destrancada com a igreja em Filadélfia. Com a igreja em Filadélfia, a palavra profética foi destrancada. Irmão, tem que valorizar isso. Tem que valorizar isso. E Satanás hoje também está mirando a palavra profética. Vocês podem ter certeza que vão falar muito mal da palavra profética. Vão falar muito mal de mim, porque eu estou falando, insistindo nisso. Mas essa é a linha que vai trazer o Senhor de volta. E Satanás vai destruir a autoridade do Espírito na igreja. A liberdade que o Espírito tem de liderar a igreja através da palavra profética. Não é? Graças ao Senhor. Nós estamos ouvindo essas palavras. Irmão, essas palavras são ouro. Ouro para a gente. Estamos vendo a estratégia de Satanás. O governo da igreja é pelo Espírito. Deus designa homens trabalhados por Ele e obedientes à sua vontade para ser esses canais do Espírito ter liberdade em governar. É ou não é? O Espírito foi dado pelo Pai para tomar a liderança na igreja, segundo a palavra de Deus e segundo a promessa do Pai. Isso eu mostrei para vocês em Gênesis 24, quando o Abraão mandou o servo mais velho da casa para buscar a Rebeca, buscar a noiva para seu filho. Irmãos, Deus mandou o Espírito Santo para preparar a igreja para casar-se com Cristo. Então, hoje é a obra do Espírito. O Espírito tem que ter liberdade para trabalhar. Nenhum líder pode substituir o Espírito de Deus. Nenhum líder pode substituir o Espírito de Deus. Antes deve entender que é apenas um canal humano para a atuação do Espírito. Posso repetir? Nenhum líder pode substituir o Espírito de Deus. Antes, deve entender que é apenas um canal humano para a atuação do Espírito. Para a administração local de cada igreja, Deus designou os anciãos e os diáconos. Os anciãos devem ser pessoas maduras para exercer a supervisão com vistas a pastorear o rebanho de Deus. E os diáconos os auxiliam com seus serviços levíticos. André Miller, outra vez, vou fazer outra citação. Parece que os novos mestres da igreja também esqueceram da bela simplicidade da ordem divina na igreja. Eles se esqueceram. Conforme mencionamos que na Bíblia, presbíteros e bispos são sinônimos, isto é, presbíteros se referem à pessoa madura e o bispo se refere à sua função de supervisor. Todavia, logo depois os primeiros apóstolos criaram o cargo de bispo acima de presbíteros. Vou ler outra citação de André Miller. À medida
que a voz da inspiração, que é a voz do Espírito, à medida que a voz da inspiração se torna cada vez mais silenciosa na igreja, ouvimos a voz dos novos mestres, gritando e exigindo que as maiores honras e o supremo lugar sejam concedidos aos bispos. Nenhuma palavra sobre o lugar do Espírito como o soberano na Igreja de Deus. Isto fica evidente nas epístolas de Inácio, escritas por volta do ano 107, pouquíssimo tempo depois da morte de João. Inácio, vamos falar um pouco do Inácio então, do bispo de Antioquia. Os padres apostólicos ou pais apostólicos eram considerados como teólogos cristãos centrais entre os pais da igreja que viveram nos séculos 1 e 2, primeiro e segundo, que se acredita terem conhecido pessoalmente alguns dos 12 apóstolos, ou seja, eram representantes da geração que teve contato direto com os 12 apóstolos. Os seus escritos, embora tenham sido amplamente divulgados na época, porém não foram incluídos no cânon do Novo Testamento, ainda bem, não está aqui na Bíblia. Eram eles Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Clemente é considerado um pai apostólico que foi um dos cooperadores de Paulo, está em Filipenses 4:3. Dá uma olhada, Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Está falando a respeito de Evódia e Sintique. Tá? Se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Clemente era um dos cooperadores de Paulo, era contemporâneo de Paulo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Isso é uma amostra de como os pais apostólicos tiveram o privilégio de ouvir os ensinos dos apóstolos, dividiram com eles as labutas pelo Evangelho e com eles conversavam diariamente. Era, portanto, natural esperarmos deles ensinamentos saudáveis. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Vou fazer outra citação de André Miller. Inácio foi um dos pais apostólicos. Ele se tornou bispo de Antioquia, a metrópole da Ásia, por volta do ano 70, no ano em que o Tito destruiu, né, Jerusalém e o templo. Morreu cerca de 7 anos depois da morte do apóstolo João, do qual era discípulo. A expectativa era de que tal pessoa tivéssemos ensinos perfeitamente semelhantes ao do apóstolo, né? Mas isso não aconteceu. As declarações definitivas e absolutas das Sagradas Escrituras, vindas diretamente de Deus para a alma, são inteiramente diferentes dos textos de Inácio e de todos os outros pais. Todos os outros. Ele não fez exceção nenhuma. Todos caíram assim. Tá? As epístolas, vou ler outra citação. As epístolas de Inácio são consideradas pelos anglicanos como a suprema autoridade do sistema da igreja inglesa. E essa é a razão pela qual tanto mencionamos esse pai. Quase todos os argumentos que embasam o anglicanismo estão contidos nessas cartas. Ele enfatiza de maneira tão forte a submissão à autoridade episcopal e a louva tanto
que algumas pessoas até questionam a autenticidade delas, enquanto outros supõem que os textos possam ter sido alterados para servirem aos interesses dos sacerdotes. Por outro lado, os ensinamentos diferentes avançavam na igreja, né? Por um lado, os ensinamentos diferentes avançavam na igreja por causa da porteira aberta, tá? E por outro lado, muitos manifestavam o desejo, vou usar a palavra do Andrew Miller, o desejo ignóbil. Quer dizer, o ignóbil significa o desejo baixo, moralmente baixo, de conquistar preeminência na igreja. Todo mundo buscava posição, buscava aparecer mais, estar em evidência. E mesmo em período tão difícil de perseguições, o amor sincero e puro devido a Cristo, a entrega incondicional pelo Evangelho e o cuidado altruísta pelo rebanho de Deus para a edificação da igreja, desapareceram, sumiram. As tribulações também eram uma resposta de Deus para a decadência. Então, o sofrimento da igreja em Esmirna, uma boa parte é por causa disso também. Portanto, irmãos, vou terminar o seguinte: não podemos perder jamais o primeiro amor. O primeiro amor, 2 Timóteo 11, vamos amar o Senhor com o primeiro amor, como estava na carta à igreja em Éfeso, né? 2 Coríntios 11, como diz, versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, vamos manter a nossa pureza como uma virgem pura. Irmãos, não nos interessa posição, não nos interessa fama, reconhecimento, glória, não é isso? Nos interessa apenas, irmãos, amar o Senhor. Uma virgem pura que ama só seu marido, seu esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele enganou a igreja, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, não nos afastemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, nunca, irmão, nunca. Vamos orar para que o Senhor nos mantenha com essa pureza de amor pelo Senhor, essa simplicidade. Tira a complicação da cabeça. Vamos ser simples. E em segundo lugar, vamos amar, como eu disse, 1 Timóteo 1,5. Faço questão de vocês abrirem a Bíblia. 1 Timóteo 1,5. Aqui fala o intuito da presente admoestação, né? Mas o que eu quero dizer mesmo é daí para frente. É o amor, precisamos ter o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Vamos sempre tratar com o nosso coração, porque o coração humano é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só mesmo pela luz de Deus, pela palavra de Deus que é uma espada de dois gumes, que consegue separar juntas e medulas o espírito da alma, para o Senhor nos manter sempre puros. Também, irmãos, de uma consciência boa, né? Eu já disse, quem não erra como ser humano? Todos nós erramos, mas se nós temos alguma mancha na consciência, não deixa passar. Vamos limpar, por menor que seja. É isso? Vamos limpar a consciência, tratar nossa consciência para mantê-la sempre sensível ao Senhor, ao Espírito. Em terceiro lugar, irmão, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Não precisa vestir, colocar uma fachada de espiritualidade que você não tem. Não seja um sepulcro caiado, um túmulo bonito por fora, mas dentro só ossos mortos. Irmão, vamos buscar a realidade, né?
Toda a palavra profética chega até nós, transmitindo a verdade, que nós temos a realidade de Deus sendo cada vez mais constituída dentro de nós, né? Uma fé sem fingimento. Muitos morrem pela fé, cheio de fingimento. Isso, eles fingem ser humildes, fingem ser obedientes, mas quando a coisa acontece, puf! Né? Você vê o que realmente eles têm no coração. Vamos manter isso. Ó Senhor, e João 21, né, amas-me mais do que outro, eu não vou ler de novo, né? Vamos amar o que o Senhor ama, vamos apacentar, vamos cuidar das ovelhas, né? E por fim, irmãos, Atos 20, 24, uma vida altruísta de entrega total, entrega de um mártir. Vamos ser um mártir. Entrega total por amor a Cristo e à igreja, como foi a vida de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, versículo 24. E por fim, irmãos, 2 Timóteo 3, 10 e 11 para terminar. Vamos lá. Vamos ler junto para a gente terminar. Ó Senhor Jesus, conserva-nos, Senhor, puros. Amém. 3, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, o amor, perseverança, e as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Pode ser até aqui. Irmãos, esse é o modelo nosso. Paulo nunca amou posição, nunca amou preeminência, nunca ganhou dinheiro com o evangelho. É ou não é? Paulo é um nosso modelo. Vamos amar o Senhor, irmãos, com pureza de coração. Não dá munição para Satanás para nos acertar com esses 2 tiros. Vamos continuar valorizando e amando a palavra profética. Vamos continuar, irmãos, valorizando a autoridade do Espírito Santo na igreja, que vem pela palavra profética, né? E nós todos não buscarmos posição para nós, preeminência para nós, exaltação para nós, não é isso? Nós queremos servir como um servo, como um escravo, né, por amor ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Quem está em casa, né, eu desejo que essa palavra possa realmente nos tocar, porque Deus deseja preparar a sua igreja. A igreja vai ser edificada dessa forma, com a palavra profética, com a comunhão na palavra profética, e nós todos, irmãos, como um só homem, nós vamos trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém.